Um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Estudos Tributários. E hoje temos aqui o tema da MP 1159 de 2023 sobre o crédito de PIS e COFINS, sobre as aquisições, lei que começou a vigência agora em 1 de maio, depois da sua noventena, uma porção de dúvidas aí. Doutor Antônio, da DFSP Advogados, doutor Antônio Santa Rosa, doutor Gustavo Santa Rosa, mais uma vez conosco, os coordenadores da nossa comissão, para esclarecer essas dúvidas e batermos aquele tradicional papo sobre o ambiente aí tributário no Brasil. Tema fácil. Dito isso, passo a palavra aí para o nosso coordenador, doutor Antônio. Uma boa reunião a todos. Vamos em frente. Ok, Reinaldo, obrigado. Parabéns para tua esposa. Parabéns. Darei, Leve nossas felicitações aí para ela, né? vou levar a E gravação para fazer aqui, ganhar meus pontos. muito bem. Bom dia a todos os demais aqui. Muito bom estar com vocês de novo para essa discussão. Essa discussão da medida provisória 1159, ela é uma discussão bem complexa, né? Ela segue alguns conceitos jurídicos, né? Mas, assim, eu quero falar um pouco da medida provisória, como é, o que ela abrange e depois o que o nosso escritório pensa a respeito disso, tá? Então, a medida provisória, ela foi editada no dia 12 de janeiro de 2023 e ela tem como principal objetivo fazer com que as aquisições das empresas tributadas com base no lucro real e na não cumulatividade do PIS e da COFINS, que os créditos da aquisição de mercadorias e serviços seja também excluído o ICMS da sua base de cálculo, né? Então, ela modificou as leis que regimentaram o conceito da não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Para dizer que o ICMS também deve ser extraído da sua base de cálculo para fins de apuração de crédito. A gente sabe que isso aí é um reflexo até em função da decisão do STF lá na tese do século, né, que excluiu o ICMS das receitas operacionais brutas, né? Então, eles estão levando isso também para o crédito, né? Quando houve a modulação dos efeitos, né, o STF, na modulação, inclusive nos embargos de declaração, eles disseram que eles estavam tratando de receita operacional bruta, né? E não o que era, se o ICMS era ou não base de cálculo para fins de PIS e de COFINS. Eles só disseram o seguinte, né? ICMS é um tributo que não faz parte da receita operacional bruta das empresas. Então, por consequência disso, né, as empresas passaram a tributar o PIS e COFINS sobre a receita operacional bruta, da qual o ICMS não faz mais parte, tá? Então, com essa situação, com essa ânsia arrecadatória, né, do governo, né, em função de tudo isso que a gente vê e lê aí na mídia, né, de que a questão do teto de gasto, né, do novo arcabouço fiscal, da necessidade de aumentar as receitas para fins de cobrir os projetos sociais, né? E aí, nada mais certo do que o governo editar essa medida provisória para que o ICMS não faça mais parte da base de cálculo dos créditos de PIS e de COFINS, tá? Então, eu não consigo ver no celular aí em que página você está demonstrando para o pessoal, mas Está na se você página puder. tramitação. Isso. Então, aí, a tramitação dessa medida provisória, ela tem que ser transformada em lei agora até o dia 1º de junho, né?
sob pena de, se ela não for transformada em lei, ela vai perder a validade, né? E no dia 30/3, né, o Congresso fez aquela prorrogação por mais 60 dias da medida provisória, porque toda medida provisória ela vale por 60 dias, se não transformada em lei, ela pode ser prorrogada por um único período do mesmo tempo, né? Ou seja, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, no dia 30, o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele fez a prorrogação dessa medida provisória. Então, ela tem validade agora até o dia 31 de maio, né? Se não transformada em lei, a partir de 1º de junho, ela perde a validade, tá? Então, hoje o que está acontecendo é que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já mandou a medida provisória para o Senado e está aguardando a devolução, né? E só lembrando que a medida provisória, enquanto ela não é votada no segundo período de prorrogação, né, no período de prorrogação, ela acaba travando as pautas do Congresso, né? Então, de alguma forma, aí a gente acredita que o Congresso vai correr atrás para tratar desse assunto, né? A gente vê que teve uma série de emendas, né? Mas são emendas básicas que acontecem sempre e que não vale nem a pena a gente discutir aqui essas emendas, porque a gente não sabe nem se o Senado vai incrementar mais alguma coisa, vai mudar outra. Então, aí eu acho que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas no próximo slide, né, considerando que a medida provisória ela está no período de validade, né, e que os efeitos dessa medida provisória eles passaram a ser operacionalizados a partir de 1º de maio, né? Então, aí o que as empresas aqui podem fazer, né? O primeiro ponto é assim, né? Aguardar, porque o PIS e a COFINS ele vai ser pago, o PIS e a COFINS de maio só vai ser pago por volta do dia 20 de junho, né? Esse é o vencimento aí do PIS e da COFINS, né? Então, assim, o que as empresas podem fazer? Espera até o dia 1º de junho para ver se a medida provisória é convertida em lei, né? E se não for, acabou o problema de todo mundo, volta ao status quo ante, né? Provavelmente nesse mês de maio, se tiver algum efeito na própria queda da medida provisória, o próprio Congresso Nacional vai dizer os efeitos dela, né? Se ela valeu no tempo que ela vigiu, ou se como se ela nunca tivesse existido e não valeria nada, né? Se for o primeiro caso, o mês de junho as empresas vão ter que recolher sem o crédito do PIS sem o crédito do ICMS do PIS e da COFINS, né? Se for o outro caso, não, aí o mês de maio também vai embora e fica tudo como era até 30 de abril, certo? Então essa é a primeira opção aí que as empresas têm, né? A segunda opção é impetrar o mandado de segurança, né, em face da medida provisória e, se ela for transformada em lei, também sob os efeitos da lei, né, de que o ICMS não pode ser excluído da base de cálculo dos créditos, tá? Então, são essas duas opções. No próximo slide aqui, a gente traz 3 pontos que aqui a gente começa a divagar aí sobre os efeitos dessa medida provisória e o que a gente pode buscar de resguardo aí em sede de mandado de segurança, tá? Esse tema especificamente, ele é um tema bem técnico, tá? Então tem algumas coisas que a gente vai ver aqui que pode ser que nós aqui da comissão concordemos, alguém pode não concordar, pode ter um outro entendimento, mas isso que a gente está passando aqui é o entendimento do escritório, tá? Eu vou tentar ser o mais direto possível e depois, no período da discussão, vocês fiquem à vontade para a gente falar sobre qualquer ponto aqui, tá? Então, o que a gente entende aqui como primeiro ponto, né? É que
não faz sentido excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Pelo seguinte, primeiro porque a Receita Federal, ela nunca admitiu a exclusão do tributo da base de cálculo do próprio tributo, né? Ela sempre considerou o tributo como uma parte do bem, né? Ele está acoplado ao bem, né? Porque se ela admitir que o ICMS não faz parte do produto, não faz parte do serviço, né? Então ela tem que admitir também que para fins de cálculo do débito, né, ela também tem que excluir todos os tributos, inclusive o próprio tributo da sua própria base de cálculo, né? Parece um bololô, mas é isso. Ela, todas as teses, a gente já discutiu aqui, salvo engano, a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, a exclusão, e aí no âmbito estadual, do ICMS da sua própria base de cálculo, exclusão, por exemplo, da contribuição sobre a receita operacional bruta lá da Previdência Social, da sua própria base de cálculo, da base de cálculo dos demais tributos. Então, a Receita Federal sempre entendeu que os tributos fazem parte da sua própria base de cálculo. Então, não faz sentido agora, né, com base nessa medida provisória, a Receita Federal passar a ter um outro entendimento, né? Então, esse é um ponto que a gente pode pegar aqui, tipo, a nossa tábua de salvação e nos segurarmos aí nesse ponto, tá? Outro ponto que a gente aqui também entende é o seguinte: o princípio da não cumulatividade aplicado ao PIS e à COFINS, ele não é um princípio da não cumulatividade igual ao que é aplicado para o ICMS. Se nós pensarmos aqui o que é a não cumulatividade no ICMS, a não cumulatividade do ICMS é o débito do tributo, né, o débito do ICMS, menos os créditos do ICMS, né? Lá na não cumulatividade do ICMS, você não aplica uma alíquota sobre uma determinada situação para dar o valor do débito e nem aplica uma alíquota sobre determinados requisitos para te dar o crédito. Você tem o débito da nota fiscal de saída contra o crédito das notas fiscais de entrada, né? Tanto é que se o fornecedor te manda produto, né? Por exemplo, se o fornecedor é um fornecedor do Simples, te manda produto, você não tem direito a crédito de ICMS, né? No caso do PIS e da COFINS, a não cumulatividade é diferente, né? A não cumulatividade do PIS e da COFINS, ele funciona assim: tem uma base de cálculo que gera tributo a débito. Então, você tem lá a receita operacional bruta é o que gera o débito do PIS e da COFINS. E o que gera o crédito do PIS e da COFINS são os custos que você paga na aquisição das mercadorias e dos insumos. Então, essa sutileza entre essa diferença de base de cálculo, né, pode ser assim, alguém pode pensar, puxa vida, estamos forçando a barra. Mas, assim, no conceito, na teoria, né, usando esses princípios, o que acontece? A base de cálculo dos débitos do PIS e da COFINS é a receita operacional bruta, da qual o STF disse que imposto, né, o ICMS não faz parte da receita operacional bruta, tá certo? Então você vai pegar lá a receita operacional bruta e vai aplicar a alíquota, né, de 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. E quando você olhar para o lado dos créditos, você vai pegar o custo da mercadoria que você adquiriu, o custo do serviço que você tomou, né? E vai aplicar a alíquota de 7,6 e de 1,65. E o ICMS, no caso, ele está embutido no custo, ele faz parte do custo, você paga por ele, entende? Então, esse conceito
essa medida provisória, ela desvirtuou o conceito da não cumulatividade, né? Ela fez uma imposição vazia, dizendo o seguinte, olha, você tem que usar o teu custo de aquisição menos o ICMS para dar a base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, né? Então, a gente entende que esse ponto também, essa medida provisória, e se transformar em lei for, ela não tem o condão de mudar essa sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Teria que ser, no mínimo, através de uma mudança lá do Código Tributário Nacional, né? Através de uma lei complementar, com quórum qualificado, né? Então, assim, se a medida provisória for transformada em lei, ela vai ser uma lei ordinária, que vai ter um quórum de maioria simples, e não vai ser uma lei complementar que vai ter o condão de mudar o Código Tributário Nacional, tá certo? Então, esse ponto também é mais uma tábua de salvação aí, que a gente entende que o ICMS não deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, porque ele é custo. Ele é custo. E a base de cálculo dos créditos é o custo de aquisição, o custo do serviço. Tá? E o terceiro ponto, e aí, assim, a gente não quer aqui, com esses 3 pontos, esgotar qualquer discussão sobre o tema, né? É óbvio que conforme o tempo vai passando, né, mais gente vai discutindo essas coisas, outros temas aqui podem surgir para engrossar esse caldo, né? A gente olhou aí e viu que foram pouquíssimas liminares concedidas, eu acho que a gente conseguiu enxergar uma só, né? Então o tema ele é complexo, ele é difícil, né? Mas é um tema que ele tem, vamos dizer assim, ele tem respaldo, né? Você tem como discutir, não é uma discussão vazia só porque a gente está inconformado que o custo da empresa vai subir, né? Não é só uma questão de não estar conformado, é uma questão de que essa medida provisória ela vem desvirtuar esse conceito da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Ele está querendo mudar o conceito através de uma mudança na lei ordinária, né? O que não é possível. E aqui o item 3, né? Que é o seguinte, que pese o fato de quando a gente vai lá para o motivo da lei, né? Para o destaque, né? Se a gente voltar um pouquinho lá no slide 1, isso aqui é a cópia exatamente do que diz lá no início da medida provisória, né? Que altera a lei 10.637 e a lei 10.833 para excluir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, da incidência da base de cálculo dos créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS, tá certo? Que pese o fato dele dizer isso, quando a gente volta lá para o quadro das teses, né? No meio, quando lá no artigo, no inciso que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e da COFINS, ele fala sobre excluir o ICMS das operações, né? A gente sabe que o ICMS é sobre mercadorias e serviços, ponto. Mas quando ele diz que você tem que excluir o ICMS, é só excluir o ICMS das operações. Ele não fala que você tem que excluir o ICMS também dos serviços, tá? Percebem a diferença? O ICMS é um imposto também sobre serviços, por exemplo, de telecomunicação e sobre transporte, né? Porém, lá no artigo que trata da exclusão, ele só fala excluir o ICMS das operações de aquisição de bens, né? Então, o que a gente entende aqui, né? Operações são mercadorias, serviços são serviços. Então, por exemplo, quando você bota lá o serviço de transporte que você tem fornecedores de transporte para você, do qual você toma crédito de PIS e COFINS,
Sobre esse serviço, você não deveria excluir o ICMS, né? Se você dissesse assim, olha, não vou me insurgir contra a lei, acho que é justo, se eu excluo do débito, também tem que excluir do crédito, enfim, mas do serviço, em tese, eu não preciso, porque a lei, né, a medida provisória, ela está taxativamente dizendo sobre operações. E operações não envolve serviços, tá? Inclusive, se a gente pegar outros temas que foram discutidos pelos contribuintes e rebatidos pela Receita, né, pela Receita Federal, a gente vai ver que eles separam muito bem, inclusive para fins de imposto de exportar, para não incidência de imposto de exportação, para incidência de tributo sobre importação de serviços, eles diferenciam claramente serviço de produto. Então, essa diferenciação e a lei tributária, ela não tem o condão, né? Ela não tem a capacidade de mudar conceitos, né? Ela não pode mais dizer que operações agora é serviço e serviço é tudo, né? Então, não faz sentido. Então, nós diríamos o seguinte, que na pior das hipóteses, todos os serviços que as empresas adquirem não deveriam ser excluídos o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, né? Porque lá na própria medida provisória diz que é para ser excluído só de operações, das operações. E operações é a aquisição de mercadoria, tá? Então, como vocês podem ver, esse negócio, esse tema, ele é bem complexo, né? Imagina a gente explicar isso. Eu tô conversando aqui, né, batendo papo com vocês, e a linguagem falada ela é mais fácil, né? Ela é muito mais abrangente, né? Quando você vai isso para a linguagem escrita, você tem uma restrição, né? A linguagem escrita ela é muito mais restrita do que a linguagem falada. Então você imagina a gente conseguir explicar isso para um juiz, né? Escrevendo, né? O entendimento dele vai ser bem complicado. Mas esses 3 pontos a gente acha que hoje, na nossa visão, né, no nosso entendimento, eles dão suporte suficiente para que a empresa que entender que esse aumento do custo tributário pela restrição dos créditos de PIS e COFINS, ele tem um fundamento importante, né? A gente ainda precisa saber como é que os tribunais vão responder em relação a isso, mas a gente entende que são fundamentos bons para ingressar com mandado de segurança, para que as empresas não tenham esse aumento no custo tributário em função dessa ânsia arrecadatória do governo e dessa tentativa de mudança de conceito através de uma medida provisória que pode se transformar numa lei ordinária, tá? Então, aqui fica o tema. Eu queria só passar para o próximo slide para a gente percorrer alguns itens bem rapidinhos e aí a gente vai para as discussões, tá? A gente trouxe aqui um slide aí com 5 temas, né? E isso não quer dizer que a gente está dizendo que as empresas devem ou não discutir esse tipo de assunto, é só para a gente deixar a comissão aqui up to date com as coisas que estão ocorrendo aí no dia a dia, né? Então, a gente já falou aqui sobre não incidência de contribuição previdenciária sobre jovens aprendizes, né? Porque o que você paga para o jovem aprendiz não é salário, né? Então, se não é salário, não tem previdência social, né? Esse conceito de insumos para fins de apuração e utilização de créditos de PIS e COFINS, né? Hoje a gente tem que ver aqueles custos que são diretamente ligados à produção e os custos que são indiretamente ligados à produção, mas que ele tem um envolvimento direto com a geração da receita operacional bruta da empresa, tá?
Então, são itens que precisam ser repensados, reavaliados, né, para ver se faz sentido ou se tem materialidade suficiente, né, para ingressar com mandado de segurança. Tá? Por exemplo, propaganda e publicidade. Né? Eu não sei se as pessoas, as empresas às vezes vendem com parcelado e com algum valor embutido ali para compensar o parcelamento das vendas. Outro tema que também é bem clássico aí, né? A instrução normativa que foi editada no final do ano passado, ela falou do crédito sobre vale transporte, né? Só que não falou sobre o crédito de vale alimentação. Então, o vale transporte ele tem uma obrigação legal, o vale alimentação tem uma obrigação, inclusive, nos acordos, nas convenções coletivas, né? Porque se você não tiver também o vale alimentação, e não estou falando aqui de PAT, tá? Estou falando, são coisas diferentes, né? Também deveria dar direito a crédito de PIS e da COFINS, tá? Então, esse tema, né, tem que ser avaliado aí por todo mundo, porque pode ter dinheiro na mesa e isso tudo depende de medida judicial. Tá? A gente não gosta daquela situação de toma crédito e depois a gente vê o que acontece. Tá? A gente botou aqui o limite dos 20 salários mínimos para fins de definição da contribuição para terceiros, atrelado à guia da Previdência Social, né? E esse tema, inclusive, está merecendo uma discussão agora no Congresso, né? Porque o setor de turismo, através, inclusive, da discussão da medida provisória 1071 do PERSE, ele está discutindo que parte dessa contribuição, que hoje é destinado lá para SESC, SENAC, SESI, SENAI, parte seja destinado também para o turismo. Como é que é o nome, Gustavo, do órgão do turismo? Embratur. Embratur. Então, eles querem destinar um percentual disso também para a Embratur, né? E aí as entidades estão se degladiando aí. No nosso lado aqui, a gente tem sempre que lembrar que a base de cálculo para essas contribuições são 20 salários mínimos, né? E não o total da folha de pagamento, né? E também dizer para vocês todos que as transações para quitação de débitos inscritos em dívida ativa, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Receita Estadual, né, são situações que estão em pleno vigor, né, independentemente daquelas acordos por adesão, a gente tem também, dependendo do volume de débitos que as empresas têm com esses órgãos, você tem também a transação individual, né? Essa transação individual, ela tem regramento tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, mas ela pressupõe que os contribuintes que são devedores contumazes ou têm débitos há muito tempo, eles têm inclusive incentivos para liquidarem esses débitos, tá? Então, aqui é só para relembrar para todo mundo, né? Eu tenho certeza aí que a maioria dos associados aqui não tem esse problema, mas fica no radar aí para que a gente possa, em decidindo algum tema, por exemplo, judicial, que não seja favorável para o contribuinte, ainda tem esse socorro aí que nos permite ter desconto de multa, de juros e parcelamento de longo prazo para pagar, tá? Só dando um panorama rápido, na Fazenda Nacional, dependendo da situação, a gente pode chegar até 184 parcelas, e no âmbito estadual, dependendo da situação, a gente pode chegar até 84 parcelas. E essas 84 parcelas é para as empresas que estão em RJ. Tá? Bom, isso posto,
Esses são os temas que a gente trouxe para discussão aqui. E aí eu vou devolver aqui a palavra para o Reinaldo para o fechamento aí desse nosso bate-papo, tá bom? Então, bom dia a todos, Reinaldo. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Doutor Antônio, nós que agradecemos, doutor Gustavo, a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã, mais uma reunião. Era isso, então, obrigado mais uma vez, doutor Antônio, doutor Gustavo e a todos. Bom dia e vamos em frente e até breve.